Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, amém? No livro de João, capítulo 16 de João, último versículo do capítulo, versículo 33. Confesso que eu estou meio desacostumado a pregar parado, né? Como é uma live, é tudo ao vivo, eu tenho essa liberdade de poder fazer esse comentário com os irmãos. É um tanto quanto engraçado, se eu levantar não estranho. João 16, 33. Deus colocou essa mensagem no meu coração diante de tudo que tem acontecido, tudo que temos visto e vivido. Porque quando o próprio Cristo ele fez a menção dessas palavras aos seus apóstolos, viveu também um momento de crise, um momento complicado. A palavra do Senhor diz o seguinte: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Sabemos que Cristo ele venceu o mundo. Tal aflição pela qual os apóstolos passavam quando Jesus disse essas palavras a ele, era a perda do próprio Jesus. O próprio Jesus estava prestes a ser crucificado. E naquela época, quem era seguidor de Jesus estava sendo perseguido e enfrentava males terríveis, males horrendos. Coisas complicadas aconteciam para aqueles que professavam a fé. Coisas as quais, no capítulo 15, no último versículo, Jesus ele fala que ele diz tudo aquilo em relação a quando ele fala que nós somos os ramos e ele é a videira. Ele diz que fala essas palavras para as pessoas que o seguem, para que elas mantenham a sua fé firme, porque andar com Cristo nunca é fácil. Porém, há uma vantagem para nós. Quando andamos com Cristo e estamos no momento de crise, nós temos onde depositar a nossa esperança. Amém? E a palavra de Deus ela nos mostra isso. Mas antes disso, eu quero trabalhar com os irmãos, eu quero levá-los a entender estas palavras de Jesus encontradas aqui no versículo 33 do capítulo 16. Amém? A primeira palavra que eu quero abordar com os irmãos em relação à fala de Jesus é a palavra aflições. Em seu original, na linguagem a qual a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito, o livro de João, foi escrito no grego. E muitas palavras do grego, elas não têm uma tradução perfeita na sua significação para o português. Nem tudo que é transliterado para o português vem com o sentido completo, vem com o significado completo. Na maioria das traduções, a gente encontra palavras que resumem um sentido, como, por exemplo, a aflição. Mas vamos entender aqui nessa noite qual a amplitude da palavra aflições proferida por Jesus ali, naquele momento. Amém? Essa palavra aflições, ela pode ter como significado opressão, tribulação, angústia, dilemas. Também, no sentido mais amplo, quando eu vou nos derivados dessa palavra, aflições, no original, eu posso encontrar também o sentido de prensar, como a uva era prensada ali no vinhedo antes de ser extraído o líquido da fruta, espremer, pressionar com firmeza.
Ou também tem um outro significado na extensão da palavra, que é caminho comprido, caminho estreito, caminho contrário, contrário àquilo que a maré nos leva a acreditar, a viver e a ter como solidez para a nossa vida. Nesse tempo de pandemia, as pessoas estão vivendo o contrário daquilo que nós, como cristãos, podemos e temos como possibilidade viver. Porque quando Cristo, ele fala aos seus discípulos em relação a essa questão, trazendo para os nossos dias e para esse momento, se faz oportuno dizer que não faltaria crise, não faltaria pandemias, não faltaria desespero, não faltaria desesperança, não faltaria nada disso para todos aqueles que não têm a sua fé firmada em Cristo. E quando nós deixamos essas coisas tomarem conta do nosso coração e da nossa mente, vem o desespero, vem a aflição, vem a pressa, vemos a vida nos pressionar e nos imprensar num canto onde só há desespero, desolação, onde não há uma esperança de que haverá uma manhã. Essa é a problemática que Jesus ele levanta nesse texto. Ele levanta nesse texto com a palavra aflição, o entendimento de que nessa terra haverão muitas dificuldades. Lembro-me de Gênesis, quando Adão ele toma o ato ali, ele toma a atitude de comer do fruto que a sua esposa lhe oferece, persuadida pela serpente. Adão, ele inicia, como o apóstolo Paulo vai dizer, a entrada do pecado na terra. E quando o pecado, ele entra na terra e afeta a raça humana, a matéria, que é o nosso corpo terreno, é afetada pelo pecado. E a partir do momento que a matéria é afetada pelo pecado, não só a matéria é afetada pelo pecado, mas também a natureza. Toda a natureza, ela sofre. E a partir do momento que a natureza ela é afetada pelo pecado, tendo sido criada para ser perfeita, a partir do momento que a natureza, tendo sido criada para ser perfeita, ela sofre uma mutação, vem pandemias, vem doenças, vem a crise, vem a desorganização, que são coisas comuns desse mundo. São características peculiares desta terra, deste planeta, e comuns a este momento que nós vivemos. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos, em relação às palavras que Jesus ele cita aqui, neste versículo 33. Uma outra palavra que Jesus fala é, após uma conjunção, percebemos aqui uma conjunção, um mas, quando ele fala a palavra aflições, que traz para nós todos esses significados, que traz para nós a ciência, que traz para nós a certeza de que haverão pandemias e de que haverão crises. Não podemos, porém, cair no erro de pensar que esta pandemia é um sinal explícito da segunda volta de Cristo, de que Cristo está a ponto de se manifestar e de que o anticristo irá surgir. Não podemos. Se fizermos essa afirmação, podemos cair no ridículo, porque a palavra de Deus nos diz que nem o Filho, senão o Pai, sabe a hora que ele irá voltar. Ele pode voltar a qualquer momento. Só que isso nos deixa também claro, em relação a este texto, que a pandemia, as pandemias, são um dos sinais de que um dia Cristo irá voltar, de que a promessa não se apagou, porque este é o universo imperfeito, este é o planeta imperfeito. Há debilidades nesse planeta, há desorganização após a entrada do pecado, e a pandemia é simplesmente uma amostra, uma demonstração disso. E a crise é uma demonstração da falta de perfeição que há no homem e todas as suas organizações. Porém, há esperança. Jesus ele fala para nós, após esta conjunção,
que é o mas, contido aqui no texto. Mas tende bom ânimo. Em relação a bom ânimo, quando vamos no original, encontramos aqui, em seus significados, o mesmo que ter muita coragem, o mesmo que ser ousado no momento em que falta ânimo e esperança a todos. É o mesmo que ter esperança. Porém, quando pensamos em esperança durante um tempo como este, ao meu coração, pelo menos, vem a seguinte indagação: onde devo pautar a minha esperança? Qual deve ser a minha esperança? Se eu vivo num planeta onde a sua desorganização, se eu vivo num planeta onde as mutações lhe tornaram imperfeito, se eu vivo num planeta onde para ele é comum haver doenças, haver pandemia, haver crises, haver homens que, de certa forma, ferem a confiança do nosso coração, não é? Vimos nestes últimos dias algo que trouxe muito medo para a nossa nação em relação ao que será que vai acontecer no cenário político. O pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. Isso afeta os nossos corações de certo modo, porque era um homem em relação ao qual a sua imagem nos trazia algum tipo de segurança, por ser alguém que tinha como uma das suas metas combater a corrupção. Ele tinha isso como uma das suas metas. Isso era algo que tranquilizava o povo brasileiro. Isso era algo que trazia algum tipo de esperança em relação ao povo brasileiro. Porém, como salmista, eu gostaria de declarar que nós não colocamos as nossas esperanças em carros nem em cavalos. Confiamos em relação à nossa regeneração e a regeneração do nosso estado de vida no Senhor dos Exércitos. Então, quando Jesus ele fala tem de bom ânimo, ele fala de um certo tipo de ânimo, um ânimo que traria algo a mais para vivermos depois das aflições, um ânimo que nos traria um significado pós-aflições, um ânimo que nos trará não apenas um significado pós-pandemia, não apenas um significado pós-crise financeira, não apenas um significado pós-vida terrena, mas um significado eternal, um significado de vida eterna. Então aqui nós vamos para uma terceira palavra, que é a palavra venci. Quando Jesus ele diz, tem de bom ânimo, o que ele traz para nós como resposta, e que o bom ânimo nos leva a tal resposta, é a vitória. Mas não simplesmente vencer, como eu já disse há pouco, não simplesmente vencer a pandemia, não simplesmente vencer a crise, não simplesmente vencer a crise do desemprego, da falta de dinheiro, de alimento, mas vencer o mundo. E quando Cristo ele fala ali com os seus discípulos sobre vencer o mundo, a vitória sobre o mundo que ele traz para nós nesta mensagem é a do corpo glorificado. Ele faz menção ao dia em que ele havia de ressurgir em um corpo glorificado, em um corpo que transmitia ali a quem o via características de uma matéria transformada. Ele não era um homem que usava 10% da capacidade do seu cérebro. Ele não era um homem que era sujeito ao pecado, como o foi antes de morrer na cruz. Mas ele era um homem perfeito, como aquele que Deus criou no Éden. O qual também, quando eu e você nos transformarmos neste homem,
viveremos em novos céus e nova terra, onde ali não haverá pandemia, não haverá doença, não haverá crise, mas será um reino de justiça e amor, onde reina a paz, a igualdade, onde o próprio Senhor é aquele que ilumina a cidade e aqueles que habitam nela. Como significado dessa palavra venci, nós temos levar a vitória, sair vitorioso, de Cristo vitorioso sobre seus inimigos. E o maior inimigo que Cristo enfrentou por nós, humanamente falando, foi a morte. E o maior medo que tem sido colocado no coração dos homens, que tem sido plantado no coração dos homens nesse tempo de pandemia, é a morte. E eu quero dizer para você esta noite, Cristo ele venceu a morte. Cristo ele venceu a fome. Cristo ele venceu as crises. Cristo ele venceu e foi transportado para o reino de paz e amor. Como cantamos agora há pouco na música Isaías 9. O seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Príncipe da Paz. E a partir deste ser que veio à terra, o Senhor Jesus Cristo, que um dia viria nos buscar. Ele fala disso no final do capítulo 15. Ele diz que por um tempo os discípulos o veriam e por outro tempo não o veriam mais. Porém, depois daquele tempo eles o veriam de novo. E desta vez teriam o seu corpo glorificado. E desta vez seriam ressurretos com ele. E desta vez experimentariam a vida numa terra onde reina a paz. Não é? Há um hino muito bonito do nosso irmão Gabriel Guedes, que a letra dele diz, gosto muito de, muitas vezes, refletir sobre a letra desse hino. Ele diz: eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Este lugar nos espera, este lugar é o céu. A nossa esperança não deve estar pautada numa reconstituição dos ministros da justiça ou de seja lá o que for no Brasil. Não deve estar pautada simplesmente no presidente por acreditarmos que ele é uma pessoa honesta. A nossa esperança não deve estar simplesmente no fato de que essa pandemia vai passar e vai passar. E poderão até vir outras antes da volta de Cristo, eu não sei. Mas a Bíblia nos diz que haveriam essas coisas, pandemias, e de que não seria um sinal explícito de que a volta está mais próxima, mas de que seriam sinais antes da volta, de que essa terra precisa ser renovada, de que essa terra, como o apóstolo Paulo diz, ela geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, e vamos ser manifestos como filhos de Deus. Quando a trombeta tocar, nós subirmos para o encontro com Cristo nos ares, o nosso corpo for glorificado. Aí todo mundo verá como realmente somos. Somos a imagem e semelhança de Deus, 100% transformados, 100% glorificados, vivendo uma vida de 100% de paz, 100% de tranquilidade, amor, nada de crise, nada de doenças, nada de pandemia. Então declare nessa noite conosco mais uma vez que o céu começa a se abrir, que toda a terra se dobrou ao Rei, porque Ele veio nos buscar, e esta é a nossa esperança, amém? Glória a Deus! O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. Esta é uma visão que muito nos traz paz, porque Cristo, o Rei dos Reis, vai vir nos buscar. Não sei se neste tempo de pandemia, não sei se após a pandemia, não sei se iremos enfrentar coisas piores, mas a nossa esperança é de que Ele vai nos buscar, é de que Ele vai renovar a nossa vida, a nossa existência, amém? Na Nova Jerusalém, tua noiva vai, nós iremos entrar nas portas
Senhor. Ele é santo. Bem, glória a Deus.